Bora falar do ano. Bom, hoje, terça 31 de dezembro de 2024, oficialmente um ano de triatlon. Comecei dia 2 de janeiro desse mesmo ano. E bom, foi um ano muito bom, de maneira geral, não só no esporte, mas na vida. A ideia dessa autorreflexão é passar um pouco pelo ano, erros, acertos, provas e conversar isso comigo mesmo também, para no futuro, quem sabe quando eu ver esse vídeo, algumas coisas terem melhorado ou não. Tomara que sim, né? Tomara que tenha melhorado. O que eu pensei? Primeiro falar das provas do ano, provas que eu fiz, um pouco da vivência no esporte, por fim um pouco dos erros, acertos, pontos fortes, fracos, que a gente pode estar melhorando para o ano que vem. Começando com um pouco de contexto, já falei, comecei o triatlo esse ano, mas não foi do dia para a noite, já foi um planejamento, não à toa comecei em janeiro, de alguns bons meses, por conta do custo, logística do dia a dia e também rotina, né? Encaixar tudo. Já praticava atividade física desde criança, mas nunca de maneira tão regrada como foi esse ano. Sempre gostei de correr, pedalar também. Inclusive comecei a pedalar com mais constância quando eu me machuquei na corrida, a clássica história. E aí a natação era o problema, né? Tanto pelo valor, mensalidade da academia, quanto também por não saber nadar, né? Desde criança. Sabia não me afogar, mas nadar, outra história. Nadar de verdade, né? Com técnica. Com isso em mente, em janeiro começamos a jornada de basicamente aprender a treinar pedal. Até então era sair para andar de bike. Correr já sabia treinar, natação não sabia nada. Com isso em mente, a gente tinha basicamente um corredor mediano, ciclista sem medo de pedalar, porque pedalei a vida inteira, mas sem noção de como era pedalar de fato. E por fim, um nadador zero, né? Não sabia nadar. Resumindo, só sabia não me afogar. E aí foi uma longa construção. E ao longo do ano a ideia era fazer progressivo as provas, de maneira que, né, não morresse fazendo triatlo. E assim foi. Então minha primeira prova do ano foi em março, dia 10 de março, um duátulo. Foi minha primeira prova com transição. Então eram 5 de corrida, 20 de bike, 2,5 de corrida. Uma cidade próxima da onde eu moro. Foi legal para sentir, ver qual é que é. Fiquei em segundo na categoria. Também, até então nunca tinha pegado o pódio de nada. E aí na primeira prova que eu faço com transição já pega pódio. Também porque tinha eu e mais um na minha idade. Mas ainda assim, né? Foi super legal essa vivência. E gostei da parada, né? Sempre gostei das provas mais curtas, né? De corrida. Então, também nunca fiz nenhuma corrida que passasse de 15 km na vida, mas o fato de fazer curto, com intensidade, me agrada bastante. E aí, rolou esse primeiro duátulo. Depois, em abril, fiz um aquatlon aqui na minha cidade. Fiquei em primeiro na categoria, mesmo não nadando. Também tinham 2 pessoas na categoria. Passei ele na corrida. Era para ser tipo uns 700 metros e depois 3 ponto alguma coisinha na corrida. Aí passei ele na primeira volta. 2 de 1,5 mais ou menos. E aí, de novo, pódio, agora em primeiro lugar. Tô gostando, né? Tá dando bom. E aí, ainda em abril, dia 14, fiz o aquatlon. Uma semana depois, fiz meu primeiro triatlo em Guarapuava. E fiquei em primeiro na categoria, de novo. E aí, aí é difícil não gostar do esporte, né? Dessa vez não tinha eu e mais um, tinha mais pessoas na categoria, mas também é uma prova bastante estreante, né? Então foi muito boa, prova em lago,
circuito, entre aspas, dentro da cidade, prova bem organizada, e aí, pô, que da hora, né, fazer triatlo. E aí, deu mais vontade de treinar, né? Então, pô, em abril dei sequência, em maio fiz uma major aqui da minha cidade, a prova rústica Tiradentes, 10 quilômetros, prova totalmente meia boa que eu fiz, imaginava fazer um tempão, mas o clima não ajudou, larguei mal, não encaixou, mas ainda assim uma provinha de 10K que fiz aí ao longo do ano. Depois de maio, junho, eu bati meu RP no 5K, numa prova aqui também na minha cidade, 5K para 18 e 18, fiquei extremamente feliz, né? Finalmente fiz um sub-20 também, dava dando indícios que o treinamento estava dando resultado, mas ainda em junho eu tava sentindo uma dor esquisita no glúteo, e aí fui diagnosticado com tendinopatia no glúteo médio e mínimo. E aí mudou um pouco a dinâmica do final do ano ali. Então, de julho pra frente, né? Então, comecei fisioterapia, reabilitação, e aí quando eu fiquei, entre aspas, bom do glúteo, tendinopatia no fibular direito, e foi mais um período de reabilitação, até novembro eu consegui fechar o ano com uma boa prova no Challenge Florianópolis. Ainda assim, em outubro, no dia 20 de outubro, eu fiz o GP Summer lá em Balneário, também peguei colocação no pódio, eu fui terceiro, eu acho, da categoria. Foi uma prova bem legal, bem divertida, isso aí fui terceiro. E no Challenge, por 30 segundos, eu fiquei fora do pódio, fiquei em sexto. Prova extremamente legal, legal e competitiva, assim, ó, nível muito alto. Não tava 100% no dia do challenge, tanto é que acabou a prova, voltando para casa, minha garganta já começou a doer, inflamar, e aí, enfim, faz parte, né? Dias e dias. Mas foi super boa, super consistente a prova, coração lá em cima. E com isso fechamos os anos de provas, né? Então, resumindo, um duatlo e um aquathlon, né, um em sequência do outro, 3 provas de tri e 2 corridas, né, fazendo de verdade. Foi um ano legal, acho que as tendinopatias me seguraram ali de junho para julho, a prova mesmo lá de Balneário GP Summer em outubro, consegui fazer uma semana de treino com intensidade, foi a semana anterior à prova, então de fato estava colocando mais energia para o challenge, né, por conta das tendinopatias, mas faz parte, né, e aí fica um dos aprendizados, que foi justamente a questão do fortalecimento e dormir melhor e assim por diante, que são alguns pontos que vamos discutir agora. Bom, então vamos lá. Já falei bastante das provas e um pouco de como foi o ano, de maneira geral extremamente positivo, né? Divertido, bastante ciente e tranquilo, assim, que os esportes de endurance, o triatlo, né? São esportes de quem tem paciência, assim. Então, ao longo do tempo que a gente vai construindo os resultados, né? Do dia pra noite. Treinar, a constância sempre tende a vencer. Treinar o ano todo, né? Não fazer pequenos ciclos e achar que tá tudo bem. Então, é um pouco desse pensamento pro ano que vem. Tô curtindo bastante as provas mais curtas e não pretendo passar do olímpico, pelo menos no que tange triatlo. Quem sabe na corrida aí a gente pode aumentar um pouquinho, né? Apesar de ser o que mais lesiona, é também o mais tranquilo, talvez, de ir pra uma distância maior, assim. Natação também é legal, mas tô longe do mar, então travessias não são tão simples assim de se planejar e fazer. Bora lá falar do ano, fraquezas, pontos fortes e assim por diante. Que, como eu tentei fazer a retrospectiva do ano, né? Colocando os pontos que eu me considero forte, eu tenho de fraquezas, e aí muito disso é o que eu posso estar controlando, assim, ó, seja em treinamento ou durante o ano. E coloquei aquilo que talvez eu não possa controlar tanto, assim, que eu classifiquei como oportunidades ou ameaças, né?
que não tá, foge do meu controle e pode acontecer. Então, começando pelos pontos que eu fui bem esse ano. Isso talvez são minhas forças. Gosto de treinar, esse é um ponto extremamente positivo para quando você tem que treinar bastante coisa. Constância, apesar das tendinopatias eu me mantive ativo, né, e treinando, e tive bastante resiliência ali para seguir. Transição, fiz boas transições, tanto em todas as provas, assim. Talvez no GP Summer teve um ponto ali que poderia ter melhorado, mas no geral minha transição é muito rápida, é muito veloz, assim. Tenho boas transições na prova. Me alimento bem, tô começando a me conhecer melhor. Então, um ano assim, não sou especialista em mim mesmo ainda, né? Principalmente em termos de corpo, volume, intensidade, o que eu consigo colocar e descansar depois. Mas já consigo começar a ter um parâmetro, que até então eu não tinha. E outro ponto que eu também coloquei como um ponto forte é não ter a pressa para ir para meia distância ou longa distância, né? Um 73, um T100 ou até mesmo um full, né? Que é loucura. Então, acho que isso também é um ponto positivo, assim, né? Acho que você consegue trabalhar bem as velocidades e aí depois, com o tempo, ir aumentando as distâncias, né? Fazer muito bem feitinho cada uma das etapas. No atletismo, inclusive, tem muito isso, né? A galera começa nas provas mais curtas e conforme vai envelhecendo, vai aumentando as distâncias naturalmente. E, né, tanto é que, quando você é júnior não tem distâncias grandes, como 5, 10 quilômetros de prova, são provas mais curtas. Justamente por isso, né, para respeitar as distâncias, respeitar o crescimento e a individualidade de cada atleta. E por fim, acho que um ponto que foi legal também, que é tanto uma fraqueza quanto uma fortaleza, é a minha natação para um ano de natação, assim. Então, foi bizarramente até surpreendente a evolução que eu tive ao longo desse ano na natação. Interessante, né, me enxergar como alguém que não sabia se afogar, hoje tem que nada razoavelmente bem, assim. Eu nunca fui o primeiro a sair da água, mas também não fui o último. Tenho bastante tranquilidade de navegação e a natação em águas abertas, né, sem estar na piscina. Então, tô feliz. Acho que eu consegui evoluir bastante, assim, fazer provas para baixo de 2 minutos a cada 100 metros, né? Sair da água no meio, sair não tão distante do pessoal da minha idade, que eu imagino que também a grande maioria começa agora, né? Quem é muito bom nadador já nada desde sempre, assim, então não adianta muito se comparar. Mas pensando na grande maioria, assim como eu sou a grande maioria, ainda tenho bastante pontos a melhorar na natação, mas em um ano acho que eu consegui ter uma evolução legal. Agora, minhas fraquezas. A primeira que eu coloquei, corrida após bike, então na T2, no caso do triatlo. Ainda não consegui encaixar uma corrida boa. Eu saio o primeiro quilômetro muito forte, assim, consigo, mas ao longo dos próximos 5 quilômetros tá difícil de manter, tá difícil de fazer um sub-20 aí na corrida, depois de pedalar 20. E é uma das coisas que eu quero treinar e melhorar pro ano que vem, assim, essa sensação de conseguir pôr velocidade, imprimir velocidade mesmo depois de estar com a perna moída. É um ponto que de fato tá faltando e até acredito que eu perdi o pódio lá em Floripa por conta disso, assim, eu vi o pódio saindo da minha frente, faltando, sei lá, 2, 3 quilômetros pro final da prova e o brother chegar a 30 segundos na minha frente. Então, corrida pós-bike. Equipamento é uma fraqueza minha bike é uma Ale. Hoje, né, a maior parte das provas já permite o uso de TT, que querendo ou não é um equipamento melhor do que uma bike de entrada. E acho que isso acaba sendo uma fraqueza, assim, de certa forma. Não é desculpa, obviamente, mas acho que tem a questão da aerodinâmica que colabora bastante e chegar com as pernas um pouco mais inteiras, né, para fazer a corrida, por conta da geometria da bicicleta. Então, é um ponto de
fraqueza minha, que é meu equipamento, mas que também não é desculpa para nada, né? O próximo ponto de fraqueza, já comentei também ao longo do ano, foram as tendinopatias. Então, acho que estava pecando no fortalecimento muscular. Então, é um ponto que eu tenho que ficar mais forte. Tanto é que agora, nesse período de base, estou construindo bastante a musculação, fazendo bastante exercício. Acho que vai ser um ponto de evolução bem legal para longo do ano. Notavelmente, se pega uma foto minha do começo do ano e do final do ano, já dá para ver uma certa evolução em massa muscular, né? Ainda que pouco significativa, mas acho que relevante. Eu comecei o ano com 67 quilos e agora estou fechando o ano com 70,3. Um bom avanço e espero até ali o primeiro trimestre do ano que vem aumentar ainda 1 ou 2 quilinhos naturalmente. Por fim, já comentei da natação, então temos uma outra fraqueza minha que é o sono. Dormir cedo é um problema para mim e acordar cedo não é um problema, mas dormir cedo sim, então eu tenho poucas horas de sono. É com certeza a minha maior fraqueza em termos de rotina. Dormir cedo é um ponto problemático e que 2025 eu espero não ser. Ficar mais atento a isso e quem sabe até resolver isso de vez. Beleza? Então acho que essa foi a minha análise de pontos fortes e fracos do Fernando desse ano no triatlo. De certa forma, conseguir enxergar onde melhorar já é extremamente positivo. E aí, quando a gente fala de coisas que a gente não pode controlar, ou seja, as oportunidades ou ameaças que podem surgir, a gente tem em oportunidades uma bike nova. Então, quem sabe até uma TT, né? Acho que esse é um ponto que com certeza mudaria um pouco acho que tanto de treino quanto também resultado em prova. Mais base, mais período de base ao longo do ano e fortalecimento, é um ponto que eu já estou tratando agora, mas devo conseguir continuar. Nadar mais vezes na semana, e aí é um problema por conta de horários e trabalho. Então, por ser um triatleta CLT, às vezes é complexo você nadar, nado menos do que eu gostaria. Infelizmente pode ser uma oportunidade, né? Nadar mais vezes na semana, depender da minha agenda. Um potenciômetro para bike, para treinar melhor a bike. Hoje trabalho muito em cima da percepção e acho que é um ponto que a gente vai ter que estar ajustando para o ano que vem, quem sabe mais para o meio do ano ou com uma bike nova. Equipamentos para treinar melhor, e aí aqui eu coloquei um rolo para chuva. Acho que tênis não é um problema. Na natação também, agora isso já se resolveu. Já imagino que eu já tô com um kitzinho bom de natação, mas principalmente na bike, né? Então, potencímetro e um computador ali ia ajudar bastante essa rotina de treino. E por fim, uma oportunidade, que é sempre uma oportunidade, é treinar mais, né? Então, às vezes, se tivesse mais tempo para treinar, também acaba sendo uma oportunidade boa. Não necessariamente mais treino é mais resultado, mas tende a se correlacionar até um certo momento, né? Mais treino, mais oportunidades de melhorar. Por fim, coisas que a gente não pode controlar, mas que a gente tem que ficar atento. Nível dos competidores estão altos, então tem uma galera extremamente forte e que bom, né? Acho que deixa o esporte mais interessante sempre, ainda mais pra gente que é amador, não vive disso, mas o triatlo tá em evidência, né? Tá em alta e consequentemente mais pessoas estão colocando mais energia e esforço nisso ali. Então, acho que esse é um ponto interessante. Uma coisa que a gente não pode controlar também é a lesão. Então, né, a gente pode fazer a nossa parte, mas o importante, caso aconteça, é ser resiliente. E é uma ameaça sempre. Ninguém quer ficar lesionado sem treinar. O bom do triatlo é que dificilmente você vai parar 100%, mas ainda assim. Outra ameaça, perder a prova na corrida. Então, igual comentei, aconteceu no Challenge. E não quero que isso continue acontecendo. A gente não pode controlar, mas né, eu posso treinar para que isso seja cada vez mais difícil de acontecer. Um outro ponto, morar longe do mar. Então, a praia mais perto aqui de casa é 7 horas de carro, que é bem longe. Então, treina-se muito pouco em águas abertas. Nada-se muito em piscina, mas águas abertas nem tanto. Não vejo isso muito como um problema, mas
tem gente que mora na praia, mora mais próximo e constantemente faz esse tipo de treinamento, né? Então, querendo ou não, acaba tendo mais experiência, vivência e tá mais habituado em um cenário adverso, caso venha ocorrer. Outro ponto, não tem o rolo, então choveu sem bike. Acho que esse é uma dos equipamentos que podem me ajudar ano que vem e, né, quem sabe a gente vai evoluindo e pensa nisso. E por fim, o trabalho. Então a gente tem momentos e momentos na vida profissional e, querendo ou não, o trabalho paga o triatlo. Então a gente tem que ficar atento a isso também para continuar casando bem e um atrapalhar o outro e continuar nessa posição de ganha-ganha, um auxiliando o outro. Mas de maneira geral é isso que eu peguei do ano pro próximo ano, ficar atento. Uma boa reflexão, acho que tem, de maneira geral, bons pontos e pontos que são fáceis de atacar, né? Gerar alguma ação quanto a isso. Pô, continuar, né? Treinando, se divertindo, esporte é legal. Fiz excelentes amizades de treino, que, né, também passam um pouco para a vida pessoal por conta disso. Gosto muito, assim, do pessoal que treina comigo. Se eu fosse agradecer, assim, ia ser uma galera, desde o treinador, por passar essa vivência, experiência e contribuir para o meu crescimento, para os meus colegas de treino. É isso, foi um ano muito legal. Acho que foi uma boa reflexão também. Compartilhar, pôr para fora e ir pensando, idealizando. Agradeço por terem assistido até aqui. Essa foi a retrospectiva de 2024 minha no esporte. E vambora. Excelente 2025, bons treinos, bom demais. Valeu.